O Supremo Tribunal Federal rejeitou hoje o pedido apresentado pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro para suspender a ação penal que apura a tentativa de golpe de Estado. Na decisão, o ministro Alexandre de Moraes, que é relator do caso, negou os requerimentos e alegou não existir irregularidades no andamento do processo. Pois é, e em manifestação protocolada nesta quinta-feira, a defesa de Bolsonaro pediu para suspender a fase de instrução do processo, que apura a tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. A justificativa é que a defesa não teve acesso completo às provas apreendidas pela Polícia Federal durante as investigações. E hoje, durante um evento do PL, o ex-presidente disse que quer ser inquirido pela justiça e que isso já virou rotina. Ontem foi mais um dia normal na minha vida. 2 horas de depoimento. Crime, mandar dinheiro para o seu filho. Que está fora do Brasil. Tentaram de tudo. Sobrou uma fumaça do topo. Segunda, terça e quarta. Estarei no Supremo, ao vivo para a televisão, para responder, para falar o que aconteceu ao longo do meu mandato e no 8 de janeiro. Temos um objetivo: liberdade aos presos políticos. Acredito que isso acontecerá mais cedo ou mais tarde. E a próxima semana promete ser bastante agitada no STF, com vários depoimentos, entre eles o do ex-presidente Jair Bolsonaro, que será transmitido ao vivo. Quem tem outras informações sobre esse assunto é o repórter Édio Ferreira Júnior. Boa noite, Édio. Boa noite para vocês aí no estúdio, a quem nos acompanha aqui no canal de O Tempo no YouTube. É isso, na próxima segunda-feira o Supremo Tribunal Federal começa a ouvir em interrogatórios os 8 réus denunciados pela Procuradoria-Geral da República da chamada trama golpista. É o núcleo 1, que foi apontado pela PGR como núcleo crucial para que esse plano de golpe fosse levado adiante. Serão ouvidos os 8 réus, a começar pelo delator dessa trama golpista, que é o tenente-coronel e ex-ajudante de ordens do Palácio do Planalto, Mauro Cid. Na sequência, os réus vão ser ouvidos por ordem alfabética. Primeiro, o Anderson Torres, que é o ex-ministro da Justiça, na sequência Alexandre Ramagem, que é ex-diretor da ABIN e atual deputado federal, Almir Garnier, que é ex-comandante da Marinha, o Augusto Heleno, que é ex-ministro do GSI, na sequência vem Jair Bolsonaro, que é o ex-presidente, depois Paulo Sérgio Nogueira, que é o ex-ministro da Defesa, e por último Walter Braga Neto, que é ex-ministro da Casa Civil. As audiências, os interrogatórios ocorrerão presencialmente aqui na sala de audiências da primeira turma, que fica no anexo, num prédio anexo ao Palácio do STF, que é onde a gente está aqui, se posicionado aqui na frente. Então eles vão ser ouvidos, deverão chegar na segunda-feira, está previsto para começar esses interrogatórios às 14 horas, então, por determinação do ministro Alexandre de Moraes, que é o condutor, é o relator desse inquérito e é o condutor dessas oitivas, dessas audiências de interrogatório. Eles deverão chegar 30 minutos antes aqui, todos, e vão estar em salas separadas. De acordo com o ministro Alexandre de Moraes, eles podem se cumprimentar, mas eles têm que seguir as medidas cautelares impostas pela Justiça, que é de não se comunicar. Então, eles chegam aqui, esses interrogatórios, como estão previstos várias sessões ao longo da semana, a primeira delas é na segunda-feira, às 2 da tarde, eles devem aguardar e vão ser chamados nessa ordem que eu disse, na ordem alfabética, até que todos sejam ouvidos. O único que não estará presencialmente aqui é Walter Braga Neto, que está preso numa unidade militar no Rio de Janeiro e será ouvido por videoconferência. Eles podem se cumprimentar, segundo o ministro Alexandre de Moraes, mas eles não podem se falar. Então eles estarão em espaços reservados aqui e vão ser chamados um a um até que eles sejam ouvidos. Se não na próxima segunda-feira não forem concluídos, o que é esperado que não sejam concluídos todos esses interrogatórios,
eles vão sendo conduzidos ao longo da semana em horários diferentes aqui, de acordo com o horário também de funcionamento do plenário no Supremo. Então, a expectativa é de que todos sejam ouvidos na semana que vem, mas se ou precisar de mais tempo, se não forem concluídos esses interrogatórios conduzidos pelo presidente, pelo relator da primeira turma, ministro Alexandre de Moraes, e pelo Procurador-Geral da República, eles podem se estender aí por outros dias. É isso, eu volto com vocês aí no estúdio. Bom, e depois de dizer então que já é rotina ser ouvido pela Justiça, o ex-presidente Jair Bolsonaro disse que está preparado para encarar os ministros da primeira turma do STF. Eu tenho mostrado caminhos para mudarmos o destino do Brasil. Você tem a memória do que foi meu governo. Também, que é mais velho um pouco, o que foram os governos anteriores. E todos o que está sendo o atual governo que sai. O que aconteceu em 22? Com toda certeza, será falado por mim quando, ao vivo, estiver no Supremo, com 5 minutos da minha frente, me cobrando. Vale a pena assistir. Obrigado, meu Deus, por essa oportunidade. Não fugimos de qualquer chamamento. Sabemos o que falar e temos uma coisa ao nosso lado. Do outro lado não tem. Temos a verdade do nosso lado. Sim. O João 8,32, que nós usamos na campanha de 2018, agora falará mais alto. Conto com a audiência de vocês. Deve ser na terça-feira a minha edição, talvez na quarta. Eu terei o sexto a ser querido. Não vou lá para lacrar, para querer merecer, para querer desafiar. Quem quer ser? Estarei lá com a verdade ao nosso lado. Creia que, se Deus quiser, mostraremos para vocês o que é o Brasil e para onde poderemos ir com todo o nosso lado. E ainda falando do Supremo Tribunal Federal, hoje os ministros votaram para manter a deputada federal Carla Zambelli condenada a 10 anos de prisão por envolvimento na invasão ao sistema do Conselho Nacional de Justiça em 2023. O placar pela manutenção teve os votos dos ministros Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Luiz Fux, Carmen Lúcia e Flávio Dino. Com a votação concluída e o fim da fase de recursos, a parlamentar vai ter que começar a cumprir pena de forma imediata, sem necessidade de esperar a publicação oficial da decisão final do colegiado. Na mesma sessão, a primeira turma do STF rejeitou um recurso de Walter Delgatti Neto, hacker, que invadiu os sistemas do Conselho Nacional de Justiça sob orientação de Zambelli. Ele confessou o crime e apontou a deputada como mandante. Delgatti foi condenado a 8 anos e 3 meses de prisão. A Justiça determinou ainda que ele e Zambelli paguem juntos R$2 milhões em indenização por danos materiais e morais coletivos. Lara Alves está em Brasília, ao vivo com a gente, acompanha tudo de perto. Ô Lara, já existe alguma informação sobre quais vão ser os passos a partir de agora com a deputada do jeito que ficou? Quer dizer, agora condenada, não cabe mais recurso e ela se empirulitou, né? Tá fora do país. Exatamente, André. Eu acho importante a gente fazer agora uma leitura da situação atual da Carla Zambelli. Hoje ela é uma deputada foragida e que o nome está incluído na lista de difusão vermelha da Interpol. Então já existe uma movimentação para que ela seja obrigada a se apresentar à justiça italiana e a partir daí serão definidos os próximos passos, se ela vai ser presa na Itália, onde ela diz se encontrar neste momento, ou se ela será deportada para o Brasil para o cumprimento dessa pena. Antes disso, é importante a gente dizer que hoje Carla Zambelli está licenciada do mandato dela na Câmara dos Deputados. Ela tinha feito esse pedido à mesa diretora da Câmara
E ontem, em um despacho assinado pelo presidente Hugo Motta, ele concedeu essa licença de 127 dias. 7 dias para tratamento de saúde a partir de um atestado médico apresentado por Carla e 120 dias que é o prazo máximo para concessão de uma licença. É também desse prazo que goza o Eduardo Bolsonaro, que está licenciado e permanece nos Estados Unidos já há algum tempo. Pois bem, essa movimentação do Hugo Motta, ao admitir a licença da Carla Zambelli e não responder às outras questões que estão presentes no mandado de prisão expedido com autorização do ministro Alexandre de Moraes, incomodou bastante, principalmente a base do governo, que tem feito algumas movimentações contra Carla Zambelli desde a saída da deputada do Brasil. É importante a gente lembrar que na terça-feira ela disse que estava fora do Brasil, que tinha ido para a Itália. Logo depois o marido a desmentiu, disse que eles estavam nos Estados Unidos e logo que surgiu aí a possibilidade de expedição de um mandado de prisão contra ela, ela foi para a Itália, onde ela tem cidadania italiana e permanece no país nestes últimos dias. Pois bem, diante dessa situação, o Hugo Motta confirmou a licença e disse que as outras medidas previstas no mandado de prisão não poderiam ser resolvidas por ele, porque a Câmara ainda não tinha sido comunicada. Ele disse, inclusive, que a licença era anterior a esse mandado de prisão e, por isso, a Câmara estava sim concedendo a licença. Ele optou por não divulgar isso em suas redes sociais, foi inclusive o perfil da Câmara dos Deputados que publicou isso ontem à noite no X, e essa movimentação, essa resposta um pouco omissa do presidente da Câmara dos Deputados gerou um incômodo na base do governo. Hoje, o líder do PT na Câmara, o deputado Lindbergh Farias, que neste momento acompanha o presidente Lula em viagem à França, enviou um novo ofício à Câmara dos Deputados, reforçando o pedido de perda de mandato da Carla Zambelli. Ele pede que a mesa diretora declare essa perda de mandato porque explica que essa sentença de 10 anos de prisão é incompatível com o mandato. Ela não conseguiria mínimo de presença nas sessões para se manter deputada. Foi inclusive justamente por isso que a Câmara dos Deputados cassou o mandato de Chiquinho Brazão. Ele já estava preso há mais de um ano e não frequentava as sessões, então a Câmara cassou seu mandato por falta de presença. Bom, você perguntou, André, sobre os próximos passos de Carla Zambelli e o que dá para dizer é que eles são incertos. Quem respondia, e respondia muito bem pela deputada nessas questões do processo, era o advogado doutor Daniel Bialski, inclusive bastante solícito, sempre respondeu o WhatsApp, conversava com a gente, mas desde então, desde que ela decidiu sair do Brasil, ele rompeu as relações com a Carla Zambelli e agora ela só tem falado através de amigos, tem sido um contato um pouco mais restrito. Então, os próximos passos da deputada ainda são incertos. Vale lembrar, inclusive, que o ministro Alexandre de Moraes determinou que os perfis dela, da mãe, que inclusive ela tinha passado as redes sociais dela para o nome da mãe, Rita Zambelli, e também as redes do filho, João Zambelli, fossem retirados do ar. Além disso, a gente tem um ponto importante que é como a oposição vai reagir nos próximos dias em relação a Carla Zambelli. Durante a semana, o deputado Zucco, que é líder da oposição, publicou uma nota em solidariedade a Carla Zambelli, também criticando a postura do ministro Alexandre de Moraes, que era relator dessas ações, e disse que eles se solidarizavam. Existe sim um movimento da oposição para tentar pressionar Hugo Motta, a tentar blindar Carla Zambelli, mas é difícil saber se a oposição de fato vai se comprometer com isso, porque eles têm outros processos e outras pautas mais urgentes. Por exemplo, a questão do PL da anistia, que é a pauta prioritária na Câmara dos Deputados por esse grupo desde o início do ano. Existe também a questão da CPMI do INSS, que pode ser instalada já nos próximos dias com a realização de uma sessão do Congresso Nacional. E ainda o projeto de decreto legislativo que pode derrubar aquele decreto do governo que aumentou o IOF. Então, são outras prioridades. A Carla Zambelli é uma deputada que ele tem um trânsito difícil dentro da própria bancada. Ela já relatou para algumas pessoas que ainda mantém próximas que se sente um pouco abandonada pela família Bolsonaro e por esses deputados que são mais próximos a ela. E agora é saber se eles vão comprar essa briga da Carla Zambelli, o que eu particularmente acho difícil diante dessas outras pautas, ou se eles vão seguir a vida ali priorizando esses outros projetos e propostas que são mais importantes para a oposição, principalmente nessa véspera de ano eleitoral.